Olá, muito boa noite. A gente começa hoje com uma história de assalto e sequestro. 2 homens invadiram a casa de um empresário e o mantiveram refém lá dentro. Eles queriam roubar o cofre e conseguiram, mas a polícia agiu rápido e os 2 acabaram presos. Esse material foi apreendido com suspeitos no Barreiro, região oeste da capital. São chaves de carro, relógios, celulares, joias e cartões, pertences das diversas vítimas da dupla, que também usava fita isolante para amordaçá-las. Daniel Silva Gonçalves, de 20 anos, e Alisson Josué Narciso de Souza, de 18, foram presos um mês depois de assaltarem um empresário e o funcionário dele, que estavam dentro de um carro no bairro Alto dos Pinheiros, região noroeste de Belo Horizonte. A dupla levou um malote com cerca de R$11 mil em dinheiro e cheques dos clientes da vítima, proprietária de um supermercado. Mas não ficou só nisso. Os assaltantes foram até a casa do empresário, no bairro Santa Maria, região oeste da capital. De pronto foi levado um malote contendo documentos, cheques em especial e cerca de R$11 mil. Foram até a casa de uma das vítimas, o comerciante, e lá o forçaram a entregar mais dinheiro, uma menor quantidade, cerca de R$1.000. Foram embora, as vítimas não ficaram feridas, felizmente. E felizmente também posso ressaltar que foi levado também os documentos, que isso aí que possibilitou a identificação dos autores do crime. A arma usada no assalto não foi localizada. Segundo as investigações, a dupla tinha informações privilegiadas. Cita uma moça que teria lhes passado informações, mas não foi identificada essa pessoa. Se é que foi uma moça, mas uma pessoa com certeza lhes passou informações. De acordo com a polícia, a dupla também vai responder por tráfico de drogas, pois foi apreendido meio quilo de maconha. Foram presos em flagrante, porque foi localizado no dia 26, foram localizados uma boa quantidade de maconha e produto provavelmente de roubos pretéritos, joias, relógios e também um rolo de fita isolante que é sempre utilizado para amordaçar vítimas, né? E um jovem de 20 anos foi preso suspeito de produzir dinheiro falso. Segundo a polícia, ele estava com mais de R$6 mil em notas e moedas, além de um vasto material usado nas falsificações. O suspeito de 20 anos de idade foi preso na casa dele e de posse de cerca de R$6 mil em moeda falsa. É uma investigação que iniciou-se há mais ou menos um mês, né? Onde nós tivemos uma informação de que determinado indivíduo, via Facebook, estaria oferecendo essas moedas falsas, bem como drogas. Então, nosso viés era a droga. Na ação foram apreendidos também diversos pinos para venda de cocaína e 2 pacotes de notas picadas de R$1 vindas do Banco Central do Brasil. Diogo Tairon já tem passagem pela polícia. Ele já tinha passagem, lesão corporal, tentativa de homicídio, 180, né, que é receptação, tráfico, então é uma pessoa já conhecida nos meios policiais. As notas falsas eram enviadas até a residência de Diogo via Sedex. O remetente é de Taboão da Serra, interior de São Paulo. Tem outras pessoas envolvidas, né? Porque, igual foi comentado, essas notas elas vinham de Taboão da Serra, via Sedex. E aqui ele só fazia um tratamento para envelhecer ela, para dar uma característica maior de originalidade. O método utilizado pelo bandido é que surpreendeu os policiais. Ele anunciava a comercialização do dinheiro em redes sociais, pela internet. Causou um pouco de estranheza, né? Nós, no primeiro momento, tivemos até certa dúvida se realmente existia esse perfil, se realmente esse grupo era para comercialização dessas notas, porque se expondo demais, né? Foi muito fácil de monitorar ele. E ele não fala qual o motivo dele tentar fazer esse comércio via essas redes sociais. Um engavetamento envolvendo 7 veículos deixou o trânsito completamente parado hoje cedo no anel rodoviário. O acidente foi perto do bairro Betânia. João Cláudio conta que o trânsito estava lento e ele viu o acidente pelo retrovisor. Eu já estava parado, já normal, aí na hora que eu olho no retrovisor, esse caminhão vem desgovernado lá de cima. Aí o caminhão pegou esse carro que me parece ser um Linéia, mas cabe dentro de uma caixa de fósforo, que pegou esse Honda que estava atrás de mim. E esse Honda espirrou
e pegou os demais aqui ao redor. O carro dele e esta van acabou sendo atingida. Além do caminhão e da van, outros 5 veículos se envolveram no acidente. Só senti a pancada no meu carro, foi só um susto. Não sei nem que carro que bateu em mim, eu sei. O caminhão com placa de São João del Rei saiu da cidade de Barroso, no interior do estado, e seguia para Matozinhos, na região metropolitana, transportando um trator. Pedro era passageiro do caminhão. Segundo ele, o veículo teve um problema mecânico. Eu avisei para o motorista, falei, seu Antônio, o trânsito está parado ali embaixo. Ele foi pegar freio, o caminhão não tinha freio. O freio travou. O engavetamento aconteceu em um trecho do anel rodoviário bastante conhecido por já ter sido palco de graves acidentes. Isso aqui é muito perigoso. A solução disso aqui é só quebrar a mola, que dói no bolso, não que quebrar os molas tudo, ou meter radar aqui e diminuir a velocidade 40 por hora. O trânsito ficou lento na região. Uma mulher sofreu ferimentos leves e foi atendida e liberada. Protesto de taxistas na região da Pampulha. As informações ao vivo com Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Qual foi o motivo dessa manifestação, hein? Boa noite, André. Boa noite a todos. O ato pede a fiscalização do transporte particular por meio de aplicativos como o Uber. A concentração começou por volta das 7 horas da manhã no entorno do Mineirão e reuniu cerca de 1.000 taxistas, segundo a categoria. Os veículos ocuparam, a gente acompanha nas imagens, os veículos ocuparam 2 faixas das avenidas Antônio Carlos e Abraão Caram. Ao 12h30, o protesto foi encerrado em frente à prefeitura da capital. A categoria alega que há uma concorrência desleal, porque o Uber, o transporte feito pelo Uber, ele não é fiscalizado. E a tarifa cobrada, ela não é regulamentada pela prefeitura, pela BH Trans. Por isso, o protesto. A prefeitura alega que nenhum agendamento aí de reunião foi marcado não, viu? Mas eles foram lá para entregar, então, esse requerimento, esse pedido de fiscalização. Lembrando que no início do mês, a Justiça Mineira concedeu por meio de uma liminar que o Uber pudesse ser usado aqui no estado. Mas mesmo assim, os taxistas alegam que a fiscalização deveria estar ocorrendo em base de uma lei federal, que proíbe o transporte de passageiro com veículo de placa comum. Bom, resumo aí da ópera, André. Segundo a prefeitura, ela aguarda um posicionamento da Justiça. Tá certo. Obrigado pelas informações, Luciana Viana. A gente está vendo as imagens do protesto aí, na porta da prefeitura, trânsito complicado no centro. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol e nós vamos também te convidar a fazer um passeio com a gente pela Serra da Canastra, meus caros. É a terra do queijo e de muitos animais selvagens e lá que fica a nascente do Rio São Francisco. Essa reportagem está muito bacana e você vai ver com a gente daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta e vamos falar de futebol. O Cruzeiro concentra as atenções no Campeonato Brasileiro. Depois da batalha contra o Corinthians pela Copa do Brasil, a prioridade, Campeonato Brasileiro. Os números em casa não são nada bons, apenas 35,9% de aproveitamento. Nada nos impede de agora em diante fazer uma campanha diferente em casa e reverter os números, Só depende de nós. Temos tudo para sair dessa situação de não buscar resultados em casa e de melhorar esse aproveitamento aí no Mineirão. A chance para sair desta situação é agora. O Cruzeiro tem Grêmio e Ponte Preta na sequência em casa. Não ser mais o pior mandante do Brasileirão é obrigação para se afastar do Z4. Saímos já de São Paulo confiantes e com pensamento só no Grêmio. Mano Menezes deve mexer na equipe e retornar com jogadores como Arrascaeta e Ábila, que ficaram no banco na última quarta-feira. E ainda tem a possibilidade de troca na lateral direita de Lucas por Ezequiel. A expectativa dos jogadores é uma só. Nós vamos fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo, que é a vitória, para sair dessa zona difícil. De Copa do Brasil para o Brasileirão e com pouco tempo para treinar. É assim que a Raposa segue sua rotina. Uma conversa particular com o jogador, mostrando, às vezes no vídeo, ele consegue mostrar o que a gente não consegue fazer no jogo, Quando não tem tempo de treinar, que o jogador está cansado, tem que descansar, não tem outro jeito, Então, é na base da conversa mesmo e aproveitar a experiência de alguns jogadores para que a gente possa acertar.
Uma semana depois de eliminar a Ponte Preta pela Copa do Brasil, o Atlético volta a Campinas, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Aquele 2-2 heróico com a Ponte Preta na semana passada ainda está bem vivo na memória dos jogadores do Atlético. A todo momento não desistimos da partida, né? A gente criou uma motivação em cima disso, né? Para estar buscando os gols. A nossa equipe se comportou bem. Se pela Copa do Brasil o empate em Campinas valeu a classificação, agora o assunto é Campeonato Brasileiro. A 5 pontos do líder, os jogadores do Atlético sabem que só a vitória interessa. O Atlético briga por título e você tem que vencer jogos fora de casa, mas sem dúvida aquela reação que a gente teve serve como inspiração e motivação para o jogo desse sábado. O artilheiro Fred, que não pode defender o Atlético pela Copa do Brasil, volta à equipe. O meia Otero cumpriu suspensão e também está de volta. Quem treinou e pode ser novidade é o meia Michael Suel. Boas opções para um jogo que promete ser complicado. Eu imagino uma partida difícil, tão quanto foi pela Copa do Brasil. Ainda mais pelo fato da gente ter eliminado eles. Toda equipe que é eliminada por outra e vai enfrentar novamente vai querer, vamos dizer assim, se vingar do que aconteceu, né? Neste sábado, o Atlético volta a Campinas. O objetivo é sair tão satisfeito quanto no último duelo entre as equipes. Hora de pegar a estrada e desembarcar na terra do queijo. Eu estou falando da Serra da Canastra, mas lá não tem só queijo não, viu? A nascente do São Francisco também fica na região, que reserva muitas surpresas para os visitantes. Sem nenhum chamado, elas vão se aproximando do curral, uma a uma. O sol mal acabou de nascer e as vacas já vão para a ordenha. Nesta fazenda, uma das mais tradicionais de São Roque de Minas, são tirados cerca de 250 litros de leite por dia. Leite que, em pouco tempo, se transforma em uma das iguarias mais famosas do estado, o queijo da canastra. O processo de produção é o jeito convencional. O que diferencia o sabor é o clima da serra. São queijos de todos os tamanhos. Este pesa cerca de 6 quilos e fica maturando por mais de um ano, que o deixa com um sabor único. Aqui, aquela história de que quanto mais velho, melhor, é verdadeira, né, João? Ele é muito bom com 30 dias, tem uma cremosidade, uma doçura, uma massa, um cheiro muito gostoso, mas suave. E aí, quando ele atinge 1 ano para 2 anos de maturação, aí ele fica divino. Um queijo bastante encorpado, é um queijo para ser harmonizados aí com bebidas de vários tipos. Já que o clima da Serra da Canastra é o responsável pelo sabor dos queijos, o jeito é tentar descobrir os segredos desse lugar. Na entrada do Parque Nacional da Serra da Canastra, os pássaros vêm nos saudar. De acordo com o guia, mais de 300 espécies de pássaros já foram observadas por aqui. Eu mesmo tenho fotografado 320 espécies, mas é registrado aqui na região 338 espécies, 340 espécies. Um passeio observando as belezas naturais e, de repente, uma surpresa. Esse é um dos momentos mais esperados pelos turistas, encontrar animais no meio do caminho. Aquele ali é o veado campeiro, um animal que corre o risco de extinção e tem hábitos noturnos, e é raro encontrá-los assim durante o dia. Eu estou falando baixinho assim para não assustá-los, para que a gente possa continuar observando, e realmente é um momento único observá-los no habitat natural. Os veados se aproximam da estrada em busca de comida. Se alimentam dos mais variados tipos de plantas. Ver, sim, o habitat natural, né, dele é bem difícil para as crianças verem. Então, quando elas vê, é uma atração à parte. Nosso passeio pelo, digamos, safari mineiro continua. Um pouco mais à frente, outra surpresa, o tamanduá-bandeira. É preciso se aproximar bem devagar, porque eles sentem cheiro de humanos de longe.
centro do parque fica a nascente do Rio São Francisco, com águas tão cristalinas que dá até para ver os peixes. A nascente, num percurso de 14 quilômetros, aumenta e molda um verdadeiro espetáculo da natureza. Uma queda d'água e um poço verde com mais de 18 metros de profundidade. Mas a primeira grande queda do Rio São Francisco é a Cachoeira Casca d'Anta. Tem mais de 180 metros de queda e é a sexta maior cachoeira do país. Cantinho de Minas encantador. Difícil não se apaixonar. Oh, maravilha, hein? E olha, 144 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas neste domingo. Só em Minas Gerais, estado com o segundo maior colégio eleitoral, são quase 2 milhões de candidatos e mais de 15 milhões de eleitores. As urnas que serão usadas em Belo Horizonte, na região metropolitana, receberam os últimos ajustes neste galpão do Tribunal Regional Eleitoral. Depois de conferidas e lacradas, elas seguiram para os locais de votação, escoltadas por policiais militares. Trabalho que só deve terminar amanhã à tarde. Este ano, a novidade é a biometria na hora de votar. O processo ainda não é obrigatório. 15% do eleitorado da capital poderá fazer a escolha usando a digital. A biometria, ela vem exatamente para trazer maior segurança ao processo eleitoral e rapidez no momento de identificação do eleitor para a votação. A votação começa às 8 horas da manhã e encerra às 5 horas da tarde. A apresentação do título não é obrigatória, mas neste caso o eleitor tem que levar um documento de identidade com foto. O título de eleitor, ele é um complemento à identificação do eleitor. Ele facilita a identificação para o eleitor não ficar indo de sessão em sessão e procurando saber onde está o nome dele na urna. Na cabine de votação, é proibido entrar com telefone celular, máquinas fotográficas e filmadoras. A manifestação por um candidato é permitido de forma individual e silenciosa, com uso de bandeira, broche e adesivo. A propaganda eleitoral pela internet é permitida no dia da votação. Já carreatas, comícios, uso de alto-falantes e distribuição de santinhos estão proibidos. A pena para quem desrespeitar a lei é de 1 ano de detenção e multa de quase R$16 mil. O eleitor que estiver fora da sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Para isso, basta apresentar o número do título, um documento de identidade com foto e o formulário de justificativa preenchido. O prazo para a justificativa termina no dia 1º de dezembro, com relação ao primeiro turno, e 29 de dezembro, em caso de segundo turno, podendo ser feita em qualquer cartório eleitoral. Depois do intervalo, você vai ver que cresceu o número de profissionais trabalhando no mercado informal. E ainda, nós vamos falar sobre o Dia do Idoso, que é amanhã. Olha, são muitos idosos no nosso estado e eles estão vivendo cada vez mais, porque estão se cuidando. Olha só a turma aí, ó, ginástica, boa alimentação, longevidade certa. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta e vamos falar agora de outro acidente, desta vez em Poços de Caldas. Um homem morreu depois que um caminhão tombou na estrada. O acidente aconteceu na Serra de Campestrinho, na entrada de Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão de Nova Odessa, interior de São Paulo, teria tombado na descida após o motorista perder o controle. Com o impacto, a cabine do caminhão que transportava leite ficou prensada no muro de proteção da via. Um passageiro que não teve identidade revelada morreu ainda no local. O motorista ficou gravemente ferido e precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa da cidade. Nós tivemos que fazer uma intervenção bem rápida,
de forma que a vítima fatal, por conta do peso dela, ela estava atrapalhando a vítima, que é o motorista que estava com vida, a respirar. Após o acidente, a rodovia que liga Poços de Caldas a Divinolândia, no interior paulista, ficou interditada nos 2 sentidos para a retirada do caminhão e limpeza da pista. O local do incidente é conhecido por registrar esse tipo de ocorrências. O grande declive da serra exige muito dos freios, que ao final da descida, muitas vezes acabam falhando e ocasionando acidentes. Aqui já foi feito várias intervenções do poder público de forma a proteger a vida do cidadão. Esse muro de contenção em toda a extensão aqui é exemplo disso. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai apurar as causas de mais um acidente na serra. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 220 mil pessoas perderam o emprego em todo o país. Uma péssima notícia para todos nós, né? O resultado é que os números de trabalhadores informais vêm crescendo a cada mês. Sem carteira assinada, o jeito é fazer um bico aqui, outro ali, para conseguir tocar a vida, né? Mais de 50 currículos entregues e até agora nada. São meses de espera em busca de uma vaga como montadora de sapato. A gente vem no Cine com a expectativa muito grande e aí a pessoa vira para você e fala que não tem nenhuma vaga. A concorrência é grande e a oferta de vagas pequena, principalmente com carteira assinada. Mais de 200 mil empregos desapareceram no país somente no primeiro semestre. O Brasil sempre teve um percentual bastante alto de informalidade, mas nos últimos anos ele vinha diminuindo. Em 2012, no auge do emprego, segundo o IBGE, 47% dos trabalhadores não tinham registro em carteira. Agora, já são mais de 50%. A construção civil foi o setor mais atingido. Depois de passar por bons momentos graças às obras públicas e ao aquecimento imobiliário, agora teve aumento da informalidade em mais de 10%, do primeiro para o segundo trimestre. Steve saiu da capital e foi para o interior de Minas tentar a sorte como servente de pedreiro. Só encontrou bicos. Às vezes ia para fazenda também, lavoura, de café. Mesmo que não tenha carteira assinada, a gente pega o que aparece, né, para sobreviver. As oportunidades também diminuíram para as empregadas domésticas. O número de vagas formais caiu 5%. Natália encontrou uma saída que deu certo: ser diarista. Eu tenho 5 clientes fixas de segunda a sexta, não trabalho aos sábados. Sábado é para curtir a minha família, meus filhos, e ir pro salão, ficar bonita, é isso aí. É isso aí mesmo. Amanhã é dia do idoso. Aqui no nosso estado são mais de 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É o segundo estado com a maior população idosa do país. Mas para chegar lá com saúde é preciso enfrentar muitos desafios, viu? Se esforça daqui, segue o ritmo dali. Seu José Raimundo tem 76 anos e disposição de sobra. Ele é um dos alunos de um projeto da prefeitura. Envelhecer com qualidade é o lema por aqui e ele garante que funciona. Isso aqui é tudo de bom que você imaginar, tanto para parte física, mental, corporal. Estou muito feliz e muito satisfeito aqui. Espero continuar. A atenção e o foco para eles têm que ser diferentes. A gente vê um idoso chegando aqui que era sedentário e evoluindo durante o treinamento e tendo uma vida com muito mais qualidade, além de melhorar os componentes relacionados a colesterol alto, diabetes, hipertensão. Então a gente foca na saúde como um todo. Segundo o IBGE, a expectativa de vida hoje no Brasil se elevou, já que a quantidade de pessoas com 90 anos ou mais cresceu 77%, o que é resultado também de um estilo de vida mais ativo. Os idosos procuram fazer atividade física, né? As academias tentam realmente estimular o idoso a participar, principalmente da parte aeróbica. Então isso mudou muito a população brasileira. Mas é preciso ficar atento a alguns cuidados para praticar esportes depois dos 60 anos. Se é uma atividade mais laborativa, mais tranquila, muitas vezes não denota muitos exames complementares. Mas quando o idoso participa já de algum tipo de corrida, de uma atividade mais puxada, é fundamental que se faça a utilização de testes diagnósticos para saber se naquele momento que ele for fazer atividade física, ele não vai correr nenhum risco de ter algum evento cardiovascular. Com essas dicas, agora é só procurar envelhecer com saúde. É minha saúde mesmo que está em jogo, aí eu vim fazer aqui academia
e está melhorando muito. E os exercícios são muito bons mesmo. Movimento da cabeça aos pés. Excelente, muito bom. A polícia procura pelo motorista que atropelou 10 pessoas durante um evento político no norte de Minas. As informações com Luciana Viana. Luciana, conta pra gente essa história aí. Pois é, André, como você disse, essas 10 pessoas foram atropeladas enquanto participavam de um evento político na cidade de Fruta de Leite, lá no norte de Minas. Motoristas e pedestres seguiam ali pela LMG 626 quando foram atingidos pelo carro. O condutor de 47 anos abandonou o automóvel e fugiu do local. Ele até agora não foi encontrado. As pessoas contaram à polícia que inclusive conheciam esse motorista e que ele participaria da carreata. A maioria dos feridos teve fraturas graves. Uma jovem de 15 anos, inclusive, passa por uma cirurgia. Os feridos foram encaminhados para hospitais lá da região. Agora, o que se espera é que este homem se apresente à polícia ou que a polícia chegue até ele o quanto antes para esclarecer, Tem as imagens para encerrar? O que teria acontecido, para que ele atropelasse aí essas 10 pessoas. Muito obrigado pelas informações. Estão aí as imagens dos carros e da moto, Infelizmente, um acidente desse tipo. E olha, uma ótima noite a todos. E a gente encerra a edição de hoje com as imagens da bela Serra da Canastra, da nossa reportagem especial de hoje. Olha que belas as imagens aí. Uma excelente noite, um ótimo final de semana. A gente volta segunda. Tchau, tchau.